Boa noite a todos. Como aparece na tela, eu sou a Lídia. Vou propor uma situação diferente aqui hoje, né? Vou me apresentar no final da fala. Minha fala vai ser breve. Só um minuto que a área técnica está dando um suporte. Está todo mundo ouvindo? Ótimo. Gostei do positivo. Se o cachorro latir, por favor, também vejam que estamos em home office. A gente agradece. Sim, pois não? Não faz parte isso, o cachorro latir. Com certeza. Eu queria agradecer a presença de todos. É uma honra para a gente ter todo esse público. E para ouvir hoje o Dr. Fernando. Eu queria roubar um tempinho do nosso encontro para contar como chegamos aqui e por que estamos aqui. Vai ser breve. Estou aqui representando em parte o Ricardo. Estou representando bastante a Denise, que são as pessoas que têm trazido a instituição que nos proporciona esse encontro hoje. E queria antecipadamente definir algumas regrinhas para o encontro. Como a maioria de vocês já estou vendo aqui, todo mundo está colocando no mudo, né? Eu acho que todo mundo vai ouvir melhor. E no momento que quiser falar alguma coisa, tira do mudo e fale à vontade. Qualquer momento, a ideia do encontro é alguma coisa tranquila, informal. As dúvidas a gente vai pedir, por gentileza, para mandarem por chat, porque a nossa área técnica ali já vai colocando na fila, e se não conseguir até responder agora, a gente vai tentar responder posteriormente. Bom, vou contar um pouquinho da história do OIA, que é o Instituto Ambiental, que eu acho que quem nos reúne aqui esta noite. O OIA é uma instituição que começou no Rio de Janeiro, em 1993. Ele é fruto da Eco 92. E o objeto principal era, através da reciclagem de energia em material, tratar dejetos humanos, no caso, o esgoto, né? Então, foi criado um sistema de tratamento denominado Biosistema Integrado, porque justamente ele integrava toda a matéria, ressurgindo e reaproveitando a energia dessa matéria, podendo produzir biogás. Então, a parte de gás poderia ser queimada, gerando energia na forma de calor. A parte sólida passava por secagem e pode ser utilizada como adubo. E os líquidos também podem ser utilizados reaproveitados na irrigação e a água ser lançada para o meio ambiente de forma muito mais cooperativa do que impactante. Então, até conversando com o Dr. Fernando agora há pouco, ele estava falando que o grande mote do nosso encontro é a cooperação dentro do sistema planetário, cooperação entre todas as partes atuantes. Bom, em 2002, inclusive, já implantando com pessoas trabalhando na implantação de biosistemas integrados, que seriam, na verdade, sistemas de tratamento que podem ser aplicados tanto numa residência familiar de 4 pessoas, como em ambientes de maiores aglomerações. Então, os promotores iniciais e fundadores do OIA começaram a instalar biosistemas. Em 2002, o Banco do Brasil descobriu os projetos que aconteciam no Rio e criou o prêmio Tecnologia Sustentável, justamente para poder premiar a ideia.
porque era uma coisa revolucionária para a época. E a partir daí, vários biosistemas no Haiti, América Central, foram se difundindo. O Valmir, uma pessoa extremamente ativa na implantação desses sistemas, que reside no Haiti. E a Denise se junta ao grupo por conhecer, através do prêmio do Banco do Brasil, o sistema, querendo desenvolver alguma coisa em São Paulo. Como em São Paulo a política era financiamento baixo para esse tipo de iniciativa na época, acabou conseguindo emplacar um projeto de educação, que foi justamente o primeiro projeto em comum com o Dr. Fernando, em que se propagou a ideia da agricultura urbana. Então, a integração do sistema, o biossistema, ele integra a agricultura, porque um dos tratamentos finais da água é através da zona de raízes, que é a aplicação de vegetação. Então, a partir desse projeto, começaram a se desenvolver outros projetos em São Paulo. Em 2013, entra o Ricardo, que é biólogo, é advogado, começou a atuar e trouxeram Ricardo e Denise a sede do Instituto do Rio de Janeiro para São Paulo. E em 2015, os projetos de biosistemas integrados começaram a ser financiados pelo Estado de São Paulo, principalmente na zona rural. Em 2015, eu comecei a participar da ação nesses projetos, principalmente na área de biúna, e a partir daí começou a haver mais massa crítica de pessoas e de recursos para poder desenvolver outras áreas. Então, de 2017 para cá, nós estamos desenvolvendo projetos na área cultural, todos coligados ao coração biossistema integrado, porque o biossistema ele é construído pela sociedade, pela própria sociedade local. Então, você acaba conseguindo detectar necessidades daquela sociedade e que você possa ampliar a atuação não só no biossistema, mas também, por exemplo, regulamentação fundiária. Então, muitos proprietários não tinham nem posse da terra. Então, o OIA consegue hoje planejar e ajudar, através da implantação dos biosistemas, financiado pelo Fundo de Recursos Estaduais FEIDRO, ajudar esse proprietário a regulamentar. Na parte social, a gente ainda tem a esfera esportiva e a esfera cultural. Trabalhando na implantação de biosistemas, foi constatado a necessidade de recuperação e de valorização de patrimônio cultural, por exemplo, de fazendas do Itu. Então, abriu-se uma ala de atuação nessa esfera. Também vem sendo executados vários projetos na área social, esportiva. São atuações aqui em São Paulo, de projetos que recolhem resíduos de bicicletarias, montam bicicletas e fornecem para a população de baixa renda e pessoas que trabalham com a bicicleta. Então, é um outro projeto, uma outra linha de atuação do Instituto. E, voltando aos biosistemas de uma forma conceitual mais forte, trabalha-se com os resíduos sólidos e com a biodiversidade. E aqui, novamente, convergem os caminhos do Dr. Fernando com os da ONG, em que, através do mapeamento da biodiversidade, promovida pela instalação dos próprios biosistemas, descobre-se a possibilidade e a amplitude de convivência e cooperação disso com a saúde. Então, o Dr. Fernando, que eu vou apresentar agora, nos proporciona a possibilidade
da gente conviver e extrair da biodiversidade aplicação para produtos de benfeitoria para a saúde. Com isso, eu convido o Dr. Fernando, que muitos de vocês devem conhecer, mas o Fernando Binardi é um médico homeopata, gerontólogo, psicoterapeuta, aconselhador biográfico, constelador fenomenológico, sistêmico e consultor em sustentabilidade organizacional e pessoal. Ele é criador do setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde da Unifesp, onde coordenou o setor de estudos do envelhecimento por 22 anos. Atualmente, o diretor do Centro de Ecologia Médica Florescer na Mata, que realiza ensino, pesquisa e assistência. Então, os conhecimentos dele vêm totalmente de encontro ao pilar central do OIA, que são os biosistemas integrados, integrando reaproveitamento energético, biodiversidade e a capacidade da gente poder conviver e se incluir nesse ciclo, como corpo, como pessoa e como, obviamente, como espírito, né? Bom, com relação à apresentação, eu acho que todo mundo conseguiu ter uma ideia das atuações do OIA, que tomam corpo mais fortemente nos últimos anos e mais diversificadamente. E quem quiser se juntar, estamos abertos a ideias e a caminhar juntos. Para terminar, conforme prometido, o meu nome é Lídia, sou geóloga e no momento eu ocupo a cadeira o privilégio da cadeira de diretoria como voluntária da ONG, tentando contribuir e somar as nossas caminhadas aí. Doutor Fernando, o senhor, então, inicia a sua conversa com a gente? Muito obrigado, viu, Lídia? Primeiro que é uma grande satisfação estar aqui. O som tá bom, gente? Dá para ouvir bem? Tá, né? Ok. Então, é uma grande satisfação estar aqui. Como a Lídia falou, conheço a Denise de longa data. Tivemos um encontro muito fecundo na ocasião em que a gente pôde cooperar no curso de agricultura urbana. E quando a gente pensa em agricultura, é muito interessante a gente falar disso agora, né? Porque a gente vai entender que há uma relação muito interessante entre a agricultura, o surgimento da agricultura na humanidade e a emergência desse vírus, que, de alguma maneira, já está tendo um efeito positivo, que é nos unir aqui nessa noite. Né? Não sei se é claro para todo mundo o que é um vírus. Né? Uma maneira da gente tentar ter um modelo do que possa ser um vírus, eu acho que hoje, nesse mundo digitalizado que a gente vive, um vírus pode ser muito bem comparado a um pendrive. O que é um pendrive? É um dispositivo, né, que só vai ter alguma expressão se for conectado a um aparelho, né, a um computador. Ele precisa de uma porta USB para se manifestar. E então, um vírus não é um ser vivo, né? Ele é um pacotinho de informação que, se conectado, se adentrar um ser vivo,
consegue se multiplicar e ampliar a expressão da informação que ele almeja expandir. E da onde nasce essa informação? Então, primeiro, acho que a gente precisa retomar um pouco a noção que tem sido bastante esquecida de que a vida é um grande... como é que eu posso dizer? A vida é um grande sistema, é um grande... acho que não sei se para todo mundo a palavra sistema faz o mesmo sentido, mas é uma grande rede, né? Rede essa que mais recentemente tem se demonstrado muito interagente, né? Acho que todos, pelo menos muitos daqui, já devem ter ouvido falar no Rupert Sheldrake, que é um biólogo, né, de Cambridge e que traz, evoca a nossa imaginação quando conta que uma determinada espécie de macacos, que se chama macaca, que habita as ilhas no entorno do Japão e que é muito estudada, né? Então, essa espécie existe há centenas de milhares de anos, né? E nunca nenhum dos seus membros tinha tido a brilhante ideia, porque eles vivem em ilhas, de lavar tubérculos dos quais eles se alimentam, no mar, né, que está ali do lado. E uma determinada macaca, um determinado dia, né, como essa espécie é muito observada, né, os observadores puderam perceber que ela fez algo diferente. Ela foi até o mar e lavou um tubérculo. E passaram, então, a comer tubérculos lavados com água do mar e, portanto, ingerir os ingredientes que também vinham junto com a água do mar. Olha que interessante, né? Sem internet, macacos da mesma espécie de outras ilhas começaram a lavar tubérculos, demonstrando, e tem várias outras evidências, né, como o foco nosso hoje aqui não é falar sobre isso, então não vou me alongar, mas demonstrando que há uma rede informacional invisível que tudo conecta e tudo une. Então, fica já começa aí uma noção de que somos todos parte de uma grande rede interconectada. Então, vem aí uma questão, né? Esses pendrives, né? Então, a gente agora, em vez de chamar de vírus, a gente pode chamar de pendrive. Então, esses pendrives nascem da onde? Especialmente os vírus que geraram as últimas pandemias, emergem de que condição da vida? Vocês já se perguntaram isso? Como nós somos muitos, né? Seria muito interessante ouvir, né, contribuições de cada um e cada uma, mas como somos muitos, eu acho que fica difícil. Mas então, é fácil a gente perceber até pelos nomes, né? A gripe suína, né? A gripe ou febre aviária, aquela que nasceu no Oriente, ligada aos camelos. E agora, essa da China, né? Da cidade de Wuhan, no lugar onde animais silvestres são escravizados.
né? Porque antes de serem comidos, eles são conservados em condições de cativeiro totalmente desvinculadas das suas necessidades, né? Manter um animal significa minimamente saber quais são as suas necessidades essenciais e levar isso em conta. Então, por exemplo, alguém aqui, eu sei que isso, se eu fizesse essa pergunta há uns 30, 40 anos atrás, todo mundo daria risada porque acharia o óbvio. Mas, assim, quantos de nós aqui presentes, né, dessas 120 pessoas que estão aqui nos acompanhando, já tiveram a oportunidade de ter galinhas vivendo no seu quintal? Sei que alguns sim, outros não. Mas se a gente observa a galinha na natureza, né, a natureza da galinha é muito particular. Por exemplo, lá no Centro de Ecologia Médica Florescer, a gente tem galinhas soltas. E é muito interessante que tem galos que né, se vinculam a uma única galinha. E andam a sua vida, vão lá, ciscam daqui. Outros galos já são mais amplos, né? Então, eles têm 2, 3, 4, 5 galinhas, né? Mas, assim, jamais acontece de você ter 200, 300 galinhas confinadas em alguns metros quadrados. Não é da natureza de uma ave como a galinha, apesar de, né, estar sendo domesticada há muitos anos, não é da natureza dela ser compactada, ser espremido. Algo parecido se verifica com os porcos, né? A natureza dos porcos é gregária, né? São pequenos bandos que eventualmente se juntam em bandos maiores. Mas, assim, há uma estrutura familiar extremamente complexa e delicada, né? Vocês sabem que, em alguns países, os porcos vivem com os seres humanos como os cachorros vivem na nossa sociedade. E, de fato, os porcos são muito inteligentes, muito sensíveis, né? E vocês sabem que até, num certo sentido, eles são muito parecidos com a gente, possibilitando, inclusive, transplantes, né? Ou a utilização de tecidos suínos no corpo humano. Pois bem, essas espécies que são tão particulares são literalmente escravizadas pelo ser humano, entendendo, né, ou, enfim, supondo que sejam coisas, né? Eu estou citando essas duas porque delas emergem as últimas pandemias, né? No caso do Oriente, não sei se vocês sabem, mas, assim, os camelos foram tão profundamente, tão, assim, intensamente, aspas, domesticados, que hoje é necessário auxiliar a cópula, né? Camelos têm dificuldade de copular sozinhos, precisam da ajuda humana para copular. Então, assim, acho que fica claro que a humanidade caminhou numa direção de explorar desrespeitosamente a vida. E quando isso acontece, as células desses organismos em profundo sofrimento como que eu posso dizer? Elas clamam, né? Elas enviam para o sistema da vida
uma informação. Então, o vírus é um pendrive, né? Em particular, esses vírus que geram as pandemias, são pacotinhos de informação que, como panfletos soltos ao vento, vão para o mundo tentando comunicar ao sistema da vida que algo não vai bem. Então, se a gente olhar bem, esse vírus que nasce da exploração desrespeitosa da vida silvestre, numa condição humana, né? Muitas vezes desrespeitosa também. Então, olha que interessante, esse pendrive só funciona em computadores humanos, né? Ele não se ancora em outras formas de vida. E por que será? Não haverá uma relação entre a maneira como o ser humano está vivendo a sua vida, desrespeitando outras formas de vida ao seu redor? E daí talvez valesse a pena a gente voltar um pouco na história, né? Se a gente voltar para as cavernas do sul da França de 30, 40 mil anos atrás, a gente já vai encontrar uma coisa muito interessante, que muito precocemente as pequenas comunidades humanas, pequenos agrupamentos humanos, já tinham uma percepção de que, se eles conseguissem idealizar a realidade, eles passavam a ter algum poder sobre a realidade. Então, aquelas cavernas famosas do sul da França, que datam desse tempo, né, de 30, 40 mil anos atrás, não eram usadas para abrigo num ambiente onde abrigo era uma questão, né? Não haviam cidades, não haviam casas, não haviam edificações. Então, o melhor lugar para se abrigar era dentro de uma caverna. E essas cavernas não têm vestígios de ocupação cotidiana, como em outras cavernas, né? De se fazer fogo, de viver ali, de ter alimentação. Não. Essas cavernas eram utilizadas exclusivamente para contemplar. Então, os primeiros templos da humanidade. O que é contemplar? É essa capacidade que todos nós temos, por meio do nosso hemisfério direito do cérebro, de acessar a realidade por um caminho que não é um caminho lógico, racional, analítico. É um caminho sintético, simbólico. Não sei se vocês já pararam para prestar atenção nessa palavra símbolo. Símbolo é o oposto de diábolo. O símbolo é aquele que reúne. Diábolo é aquele que separa. Então, esses nossos parentes de 40 mil anos atrás já tinham essa noção de que, se eles imprimissem nas pedras, né, que era, digamos assim, o papel que eles tinham disponível naquela época, se eles imprimissem uma caçada bem-sucedida, em algumas dessas cavernas é incrível, porque eles aproveitavam o relevo da caverna para dar vida à caçada.
em 3 dimensões, eles ainda não dominavam a perspectiva como recurso do desenho, mas eles conseguiam uma perspectiva usando a própria, o próprio relevo das pedras. E eles, supomos, não gastariam não investiriam essa energia numa época onde a sobrevivência, devia ser muito custosa, digamos assim, investindo nessa arte que retrata caçadas bem-sucedidas. Então, dá a impressão de que muito precocemente o ser humano percebeu que ele podia ser parceiro da natureza, interagir, ser um interagente na natureza e não ser desligado da natureza. A gente sabe que no Gênesis, quando Eva experimenta do fruto da árvore do conhecimento, porque assim, até então, todos os seres do Éden viviam da árvore da vida. E, de repente, Eva experimenta o fruto da árvore do conhecimento. E, após isso, eles, Adão e Eva, se percebem nus. Ou seja, eles percebem que são distintos da natureza. Eles têm essa ilusão e passam a se cobrir. Então, se a gente for reparar hoje em dia, o que fica claro hoje em dia? Que o ser humano se reveste, se envolve de personas, de personalidades para abafar a sua expressão mais genuína, mais natural, que é de interagente na natureza, não é com a natureza, é na natureza. E onde isso começa a se perder? Então, a arqueologia mostra que, pelo menos até cerca de 3.500 anos antes de Cristo, as comunidades humanas eram o que nós hoje chamamos de matriarcais. Eram lideradas por mulheres sábias, como até hoje os agrupamentos de elefantes. Uma manada de elefantes é liderada por uma fêmea mais velha que sabe onde coletar. Não existem machos adultos. Os machos adultos são convidados a se retirar dessas manadas assim que atingem a maturidade sexual e vivem em pequenos bandos de machos que são eventualmente convocados quando uma fêmea está fértil. Olha que interessante. E se vocês visitarem o Museu das Ilhas Cicládicas, em Atenas, vocês vão ver isso na arte cicládica. As inúmeras estátuas de mulheres, numa posição ereta, imponente, contrastam com as poucas estátuas de homens tocando flauta embaixo de árvores. Então, historicamente, a nossa espécie chegou até onde chegamos sendo cooperante com a natureza. Até que um dia alguém reparou que no lugar onde eu cuspi a semente da fruta que eu comia, ou, enfim, do alimento que eu me alimentava, nascia aquela planta. E aí, se eu esperasse ali um tempo, eu colhia ali mesmo. Só que isso tem um agravante.
né? Na hora que eu cultivo um pedaço de terra, o que acontece? Alguém tem que ficar cuidando dessa terra. Porque se, por exemplo, eu quero colher um arroz, eu quero colher uma aveia, eu quero colher um grão, eu, ser humano, quero colher um grão. Mas o herbívoro mais próximo está interessado nas folhas, muito antes de dar grão. Então, alguém precisa ficar ali de plantão, guardando aquela terra. E aí a força masculina ganhou importância. E desse modelo que decorre da emergência, do surgimento da agricultura, ou seja, do cultivo da terra, né? Distinto da coleta daquilo que a Mãe Terra oferece, surge um outro modelo, que esse modelo que eu descrevi até agora é chamado de gilania. Gi de feminino, an de masculino, ia de condição. Uma condição onde masculino e feminino se encontram. E é interessante que, se a gente olhar para a Bíblia é uma sequência de textos que procuram nos convidar, humanos que somos, a integrar masculino e feminino dentro de nós. É tão importante isso na nossa espécie que nós temos o termo responsabilidade, de reesposare, casar de novo esse masculino e feminino dentro de nós. E talvez, né, o manual mais eloquente disso seja o Cântico dos Cânticos, né? que fala dessa possibilidade de integração genuína entre masculino e feminino dentro de cada um de nós. Então, digamos que a nossa meta, e talvez um dos convites que a natureza esteja nos fazendo hoje, é nos tornarmos responsáveis, nos tornarmos homens e mulheres, masculinos e femininos, integrados dentro de cada um de nós. E aí a gente percebe que quem é o ser humano mais exposto ao sofrimento que esse vírus pode causar? É o ser humano com doença crônica. De onde vem a doença crônica? Hoje a ciência demonstra que 80% da causalidade das doenças crônicas, em média, aí estou falando de hipertensão, diabetes, depressão, obesidade e tantas outras, decorre do estilo de vida. O que é o estilo de vida? As escolhas que nós fazemos a cada instante. O quanto nós estamos nos percebendo e nos atendendo e o quanto que nós estamos alienados de nós mesmos. Tá ficando claro que há uma relação direta entre essa androcracia que emerge quando nós criamos a agricultura, quando surge, em vez desse modelo de parceria com a natureza peculiar à gilania, que eu falei agora há pouco, surge uma androcracia, que é um modelo de gestão dos recursos, movido por uma mais-valia, né? Porque na hora que eu começo a cultivar, eu cultivo aquilo que eu preciso. Porque quando eu coleto aquilo que eu preciso. Comi, pronto, estou satisfeito, vou para o próximo ponto. Agora, quando eu faço agricultura, o que eu faço com aquilo que sobrou?
que eu não consigo comer? Eu estoco, né? Isso, não sei se vocês sabem, mas isso gerou a domesticação dos gatos, né? No Egito, o maior tesouro era o cereal estocado. Só que assim, não só os egípcios gostavam do cereal, mas especialmente os ratos. E daí os egípcios domesticaram os gatos para poder manter esse tesouro, que era o cereal. Né? Porque é o cereal integral que faz o nosso sistema digestivo funcionar adequadamente. Nós somos seres que assim, se beneficiam muito do cereal nas suas alimentações. Agora a gente pode falar mais disso. Mas voltando, então, com isso, com essa androcracia, né, que é exercida pelo ser humano do sexo masculino, movido pela ambição e exercido por meio de um poder violento, né? Existem estatísticas mostrando que quando surge a perspectiva de uma guerra, né, aumenta o número de estupros. Né? O homem, para se tornar um guerreiro, para ser capaz de matar um outro ser humano, precisa violentar o seu feminino interior. E faz isso projetando na mulher mais próxima. Então, essa questão é extremamente importante. E é essa a questão que está na ordem do dia desse nosso momento. Porque esse vírus está afetando as pessoas que têm uma questão de estilo de vida, de escolhas. Como é que a gente sabe disso? Porque isso emerge na forma de doenças crônicas. Esse é um tema tão atual e tão importante que gerou a emergência, o surgimento de um outro modelo de medicina numa das principais escolas de medicina do mundo ocidental, que é Harvard. Hoje em Harvard se fala da medicina do estilo de vida e não mais da medicina mecânica, né, que atribui a cada doença um tratamento e, por isso, se torna inviável na fase madura da vida. E quando você tem um diagnóstico e um tratamento medicamentoso, isso até pode dar algum resultado, né, um bom resultado. Mas quando você soma diagnósticos e isso necessariamente soma tratamentos, por exemplo, não era incomum, eu tinha essa curiosidade quando eu entrava na sala de espera da geriatria, eu conversava com um ou com outro, perguntava quantas cápsulas o senhor toma, quantos comprimidos, cápsulas, tal, o senhor toma por dia. E alguns tinham caixinhas com 30, 40, 50 comprimidos por dia. Por quê? Porque o modelo médico, e inclusive foi isso que gerou a geriatria. Não seria necessária a geriatria. A clínica podia dar conta da vida da gente até o final. Né? Por que a geriatria surgiu? Porque o modelo médico convencional, ancorado numa visão mecânica do corpo humano, não dá conta da complexidade que nós somos enquanto seres humanos. Se diz, né, em particular no Jinshin Jitsu, que é uma técnica que eu acho que é uma arte, uma arte, né? É muito mais do que uma ciência, porque é uma fisiofilosofia que funciona muito no hemisfério direito de quem a pratica. Existe uma frase que eu acho que é muito útil hoje em dia, que assim, a gente mata o mensageiro. Né? Quando nós temos uma dor, essa dor não está acontecendo por acaso. Ela está acontecendo como uma forma do sistema de nos dizer, olha, aqui não está indo muito bem.
Esses dias agora que está começando a esfriar, acontece um fato muito interessante que eu gostaria de partilhar com você. Uma pessoa, né, um paciente meu, né, eu só medico com homeopatia e as pessoas me ligam e falam: ó, doutor, eu estou com uma dor aqui, uma dor de cabeça, o que eu devo tomar? E daí, pasmem, eu pergunto: você está de blusa? A pessoa: não estou de blusa. Mas você não está com frio? É mesmo, eu estou todo gelado. Então, você já experimentou pôr uma blusa e ver se essa sua dor não se altera quando você se aquece? Né? Um escaldapé, por exemplo, faz uma diferença enorme na vida de uma pessoa. E não é um remédio que se vende em farmácia. Então, essas medidas em que você respeita a manifestação da vida através de um sintoma, geram um outro modelo de convivência, que não é um modelo do contra, um modelo de morte, um modelo em que eu agrido aquilo que eu chamo de problema. É uma atitude cooperativa. E acho que esse é um grande convite que esse momento oferece à humanidade, da gente poder mudar de paradigma, né? Em vez de atacar, em vez de matar, cooperar. Aqui conosco está o João, que é um agricultor lá da região de Mococa, assim como a Silvia, que está aqui, a Silvia Barreto. E o João, não sei, talvez se o João pudesse aparecer e falar um pouco da história dele, podia ser interessante, porque o João vem de uma família de agricultores, né, de cafeicultores tradicionais, né? E ao longo da trajetória dele, ele pôde voltar hoje a ser um coletador. Então, não sei se o João está disponível aí para dar um depoimento, que eu acho que é muito bem-vindo. Fala aqui. Porra. Alô, Fernando. Diga, querido. Tudo bem? Tudo bom? Não, então. Uma boa noite a todos vocês. A gente fica muito feliz em falar como é gratificante ser coletor. Porque quando você deixa de ser agricultor para ser coletor, parece que não é uma mudança muito grande, mas é completamente, como você falou no começo, é uma coisa totalmente diferente. Quem planta não é você, é a grande mãe natureza. E você passa a ser um coletor. Quem produz deixa de ser agricultor e passa a ser a grande mãe natureza. Quer dizer, na verdade, ela tem uma experiência de plantio muito maior do que todos nós juntos. Certo? Por que não tentar coletar esses presentes que a natureza nos dá, certo? E quando você começa a coletar, não tem fim, são inúmeras quantidades de presentes por ano, certo? Por exemplo, eu estou coletando fazem poucos anos, fazem 4 para 5 anos que eu comecei a coletar, certo? Já tem uma coleta de mais. Acho que tivemos algum problema aí. Aproveitando, Fernando, Oi? eu acharia interessante se o seu João poderia contar um pouquinho da história para que todo mundo entenda o que é passar a ser coletor. Eu gostaria que ele, se ele puder, dar um relato do que ele fez com a terra dele. Oi, João, você está ouvindo? Bom, acho que a gente teve um probleminha aqui com o João, já já ele volta.
E, enquanto isso, né, voltando a esse tema do ser do contra ou ser parceiro, eu queria também assim contar com um depoimento aqui da Maria Emília, que é uma colega do mundo da medicina integrativa, que é uma tentativa contemporânea da medicina se integrar, né, e cooperar, né? Então, por exemplo, a Lídia falou que uma das coisas que a gente fez foi criar o setor de transdisciplinaridade aplicada à saúde lá na Unifesp, que é um modelo onde a gente reconhece as várias dimensões da pessoa e as necessidades de cada dimensão. E daí, né, assim, uma hora a gente pode falar mais disso, mas é um outro jeito de entender e lidar com a doença. E a Maria Emília teve uma grande, além de ter, acho que ela pode falar um pouco disso, ela trabalha com formas inteligentes de lidar com a doença, como, por exemplo, a ozonioterapia e tantas outras, mas ela tem uma grande experiência na questão das vacinas, porque muitos de nós estão aí, né, esperando a vacina chegar. E talvez não seja tão simples assim como a gente pensa. Então, você podia, Maria Emília, contribuir para a gente aí com a sua experiência em relação a esse tema das vacinas? Será que está passando o vídeo? Você está super. Vídeo, acho que não, Maria Emília. Acho que está. Tem que abrir o microfone. Sim. Não, a Maria Emília está ouvindo, mas... Agora eu abri o som. Estão ouvindo? Não, estamos te ouvindo, Maria Emília. Tá, então. Boa noite a todos. Eu me chamo Emília, Maria Emília Gadelha Serra, e sou médica, né? Conheço o Fernando, foi meu professor no curso de homeopatia na época, e aí estamos aqui reunidos depois de tantos anos. E eu, particularmente, eu me envolvi com um tema da vacina HPV, né, por conta de um grupo que existe de quase 100 adolescentes no Acre acometidos por esse problema de sequela vacinal, em especial lesões neurológicas. E aí isso foi acontecendo, né? Hoje mesmo, mais cedo, eu tive uma reunião com um pai, né, e o advogado, porque ele quer que eu seja perita, eu fiz curso de perícia médica no ano passado, na Santa Casa, e eu vou atuar como perita para demonstrar o nexo causal da lesão da filha dele, né? É uma história de sofrimento, assim, sem tamanho. Nunca vi uma história tão crítica, né? De tanto sofrimento mesmo. E assim, aproveitando o gancho da questão do coronavírus, né? Hoje saiu uma notícia aqui, vou até mandar para o Fernando, depois ele pode repassar para vocês, do nosso ex-ministro Nelson Teich, falando que o Brasil está entrando na possibilidade de servir como cobaia para a vacina, né? Eu não sei se vocês sabem, mas a vacina é considerada um medicamento imunobiológico, é uma droga, né? É um produto sintético que tem o objetivo teórico de induzir imunidade e, de certa forma, reproduzir uma doença amenizada que faça com que o sistema imunológico do indivíduo vacinado se produza anticorpos e viabilize uma proteção. E as vacinas são aplicadas normalmente em pessoas sãs, diferente dos medicamentos que são usados em pessoas doentes, né? Então, a tolerância das pessoas para evento adverso ou efeito colateral, né? Mas se documenta o vínculo com a vacina da sequela, é muito menor. E existe todo um processo de fabricação, e as vacinas em geral, elas levam entre 8 a 10 anos para atingir a fase de comercialização. Então, especificamente em relação à questão da prevenção da Covid,
eu vejo com muita preocupação esse afã generalizado de busca de vacina, né? Nós não vivemos com vacinas antes, né? O ser humano não chegou até aqui contando com vacina. A vacina é um fenômeno recente na história da humanidade. Então, no entanto, existe uma campanha de marketing, né, muito pesada, que faz com que nós, médicos, inclusive, acreditemos que ela se passa a ser solução para tudo. Não, eu não sou antivacina, né, mas eu acho que nós temos que... eu sou anti-vacina HPV. Essa eu sou convictamente, depois de tudo que eu li e estudei, foi o objeto do meu trabalho de conclusão do curso de perícias, e eu defendo a suspensão imediata dessa vacina, sem a menor dúvida, né? A aplicação imediata do princípio da precaução. E estou tomando as atitudes necessárias e sofrendo as represálias necessárias também, né, compatíveis com um movimento desse tamanho. Mas eu não posso dormir bem sabendo o que eu sei e fazer nada, né? Nós estamos criando uma legião de jovens, de adolescentes e adultos jovens doentes, inexoravelmente, né? Em maior ou menor grau. Então, a questão do coronavírus em si, essa necessidade que as pessoas têm, achando que a única solução será o aparecimento milagroso de uma vacina, e agora existe uma corrida comercial de várias indústrias, né, buscando quem consegue desenvolver a vacina mais rápido, e aí, obviamente, isso acompanhado de uma valorização das ações, né, no mercado financeiro dessas empresas. E, enquanto isso, nós, ou os leigos normais, ou os profissionais da saúde, os médicos, né, que são os que estão ali na linha de frente também, né, além dos enfermeiros e outros profissionais, nós acabamos fazendo parte desse cenário em que essa discussão acontece. E eu acho que pessoas que têm uma percepção diferente, elas precisam começar a realmente olhar para esse assunto, né? E essa discussão de que a vacina é a única solução para que essa pandemia acabe, não é bem assim, né? Não é bem assim. Então, aliás, não é assim, né? Então, eu acho que a gente, nesse momento, tem que acontecer essa discussão, porque o próximo passo, além da obrigatoriedade dessa vacina, vai ser a exigência de carteira de vacinação, de comprovação de vacinação para que você se desloque. Então, movimentos básicos, né, liberdades individuais básicas podem ficar afetadas por uma exigência que não vai ser embasada em nenhum estudo de segurança. Não existe existem poucos estudos de segurança, mesmo para as vacinas convencionais. Imagina para uma vacina desenvolvida a toque de caixa, né? Então, e as vacinas, elas vêm acompanhadas, além de um vírus vivo ou um vírus atenuado, falando dos vírus, ou de uma bactéria, um fragmento bacteriano, né? Ou os toxoides, elas vêm junto de outras substâncias que são adjuvantes que podem ter efeitos deletérios também, tipo metais pesados, né? Várias vacinas ou tem alumínio ou tem mercúrio, que é o timerosal, mercúrio orgânico, etilmercúrio. E essas substâncias têm um potencial de toxicidade, em especial neurotoxicidade, muito importante. Além de polissorbato, formaldeído, restos celulares, existe uma discussão muito grande em relação à quantidade de células de fetos abortados, né? Isso é real, não é fake news. E então, infelizmente, a gente vive nesse cenário agora e em que a vacina, a suposta vacina que deverá vir, que vai se tornar obrigatória para você viajar, provavelmente nós vamos passar por isso, né? E eu, assim, já decidi que eu não tomo, né? Eu não vou tomar essa vacina de coronavírus, nem que me paguem uma pequena fortuna, porque não tem estudo de segurança, né? Então, essa discussão vai aparecer,
E nós vamos ter que discutir isso, né? Porque o ser humano não chegou até onde chegou por conta de vacina. Algumas ações que aconteceram concomitante com a introdução das vacinas, por exemplo, o saneamento básico, principalmente no Brasil, foi muito mais importante do que a vacina, né, digamos assim, né? Por exemplo, a vacina da polio, que é o exemplo básico de todos, e que existia poliomielite e não existe mais por causa da vacinação contra a polio. Talvez isso seja verdade até a página 5. Eu não estudei a fundo, porque o meu estudo é da vacina HPV, por enquanto, mas na polio, por exemplo, tem o vínculo do desaparecimento da retirada do mercado do DDT. Os mais velhos vão saber do uso daquela bomba Fleet, né? Agora, por exemplo, estudos da Universidade de Pittsburgh viram que as mulheres, a partir de 54 anos, isso foi um estudo que saiu há no máximo 2 anos atrás, elas estão no aumento do risco de câncer de mama associado à exposição de DDT na infância. Eu, por exemplo, quando eu era criança, 9, 10 anos de idade, 8, era normal. A gente ia dormir, fechava-se o quarto e bomba Fleet com aquele cheiro de DTFON, DTT, né? Que era lindo, a bomba da Bayer. Então, nós estamos aí, assim, vivendo esse risco, vejam, 40 anos depois. E, coincidentemente, o produto foi retirado na mesma época em que houve o decréscimo da questão da poliomielite. Então, há uma corrente internacional que acredita que a poliomielite foi efeito de neurotoxicidade do DDT e não tinha nada a ver com vírus, né? Então, essas questões todas, elas precisam ser muito estudadas. Eu, particularmente, acho que, em relação ao coronavírus, existem muitos outros mecanismos endógenos, biológicos, naturais que podem ser ativados, né? A vitamina D está se mostrando fundamental e aumento da mortalidade no grupo com vitamina D baixa. Então, daí a necessidade de fazer reposição mesmo. Isso é uma ação de saúde pública imediata, de baixo custo. Por exemplo, a reposição de vitamina C endovenosa, né? A ozonioterapia, que eu atualmente sou presidente da Sociedade Brasileira de Ozonioterapia Médica. Então, vocês veem, a ozonioterapia foi usada já na China, na Itália e na Espanha, né? Agora aqui no Brasil, aqui na América Latina, no Equador também está sendo usado em alguns países. Hoje, daqui a pouco, vai estar começando o encontro da Federação Latino-Americana de Ozonioterapia, e eu vou ter que sair daqui a pouco para participar. E exatamente essas outras terapias, que são muito menos agressivas, que são moduladoras do processo imunológico, em que você consegue antecipar que o organismo se capacite para se defender adequadamente do vírus e evite uma reação exagerada, né? Então, eu defendo que a gente tenha um espaço para discutir isso, né? Nós estamos na beira de fazer a aprovação do nosso projeto de ozonioterapia na CONEP, ozonioterapia na Covid especificamente está protocolado, deve sair nos próximos dias, e já temos 4 hospitais e mais 10 centros de pesquisa. Nós vamos fazer em 2 hospitais de campanha aqui em São Paulo, um hospital em Manaus e a Escola Nacional de Saúde Pública Fiocruz do Rio de Janeiro. E esse movimento vai acontecer em breve e, a exemplo do que já está acontecendo nesses países que eu comentei, nós vamos ver uma modificação também do padrão de gravidade e recuperação mais rápida dos doentes. Então, era isso que eu tinha a dizer, né, Fernando? E eu agradeço a oportunidade de conhecê-los e peço desculpas que eu vou precisar sair por conta da reunião do Chile, que está convocada internacional, e eu preciso participar. E espero que a gente crie esse mecanismo aqui de encontro virtual com mais frequência. Eu posso participar com prazer das próximas vezes também. Obrigado, viu, Maria Emília? Uma grande satisfação ter você aqui e poder dar um depoimento, né, avalizado do que a gente está falando. A gente precisa mudar de atitude, né? Não dá para continuar com essa atitude do contra, né?
Não sei se o João já pôde voltar. João, você já conseguiu conectar de novo? Então, eu vou precisar sair, tá Obrigado, bom? viu, Maria Emília? Agradeço. Voltamos a falar depois. Beijinhos nos corações. Para todos nós. Obrigado. Tchau. Acho que o João ainda não pôde... Eu tô pedindo para ele tirar do mudo, É. mas tinha dado certo. Só um segundo. Alô, Fernando? Alô? Oi, João. Que Tudo bom, bom. Fernando? Então, vamos lá. A Lídia tinha pedido para você falar um pouco, desde a sua época de agricultura convencional, como é que foi essa transição e como você hoje se tornou um coletador. E isso que eu queria enfatizar, quer dizer, o João é um exemplo vivo de uma transformação de paradigma. Ele não deixou de ser um produtor de alimento, só que num modelo diferente do mundo, né? E eu acho que a semelhança do que Maria Emília acabou de colocar, Deixa eu ver se com vídeo eu consigo. a gente vai tentando rever a nossa situação, né? E até o final desse nosso encontro hoje, eu acho que outras colocações vão nos ajudar a pensar melhores formas de aceitar essa oportunidade que, digamos assim, as forças do planeta estão nos dando. Fala, João. Então, é até bom se posicionar, porque a maior parte das pessoas não me conhece, certo? Hoje, por exemplo, eu administro uma fazenda de 198 anos. Essa fazenda foi aberta em 1822, certo? Essa fazenda ela vem no sistema de desbravamento, desmatamento, agricultura, começou na agricultura só dos subsistência, certo? Com criação de gado, um pouco de porcos, um pouco de cana, assim, rapadura, e em 1844 se plantou o primeiro pé de café na fazenda. Aí foi uma verdadeira febre. O café passou quase com a monocultura de café até 1920, quando veio a crise do café, certo? Mas era uma monocultura um pouco diferente das monoculturas de hoje, porque antigamente se plantava o café e junto com o café tinha os colonos que faziam as roças de milho, de mandioca, de arroz, de feijão, certo? Então tinha todas as colheitas que tiravam junto com o café. Dos veio a cafeicultura muito agressiva, que foi da Revolução Verde, que foi dos fins de 1950 para cá, certo? Isso daí, a fazenda, ela tinha uma vida uma harmonia muito grande entre todos os seres, tanto os seres homens, que eram patrões e empregados, como com os animais também. A harmonia era muito maior. Começou-se a agricultura verde fim de 1950, logo em 1990, por praticamente 30 anos depois, criou-se um verdadeiro caos, tanto social como com os outros seres da fazenda também. E estou dizendo de seres animais e também de seres vegetais. Em 90 nós tivemos todos os CIDs da fazenda, todos os inseticidas, fungicida, inseticida, herbicida, todos os CIDs, foi suspenso. Começamos a fazer uma agricultura SAT, sem agrotóxico. Em 1994, nós tiramos também os fertilizantes. Aí começou a fazer uma agricultura natural, agricultura da grande natureza, onde só entrou na fazenda para nutrir as plantas, os seres, os animais, só o sol, a chuva e a terra, o vento, e só fatores naturais, certo? Mas eu ainda continuava a plantar e a cultivar.
Até que em 2016, 2015, eu aprendi que eu não sabia plantar, que eu não sabia cultivar. Quem sabia cultivar, quem sabia plantar, na verdade, era a grande natureza. Então eu falei, para que eu vou fazer o que eu não sei? Deixo ela fazer e passo a ser um coletor. Aí você passa a coletar os presentes que a natureza te dá, certo? Então você vai usar a força da natureza. Como que você vai coletar se você não plantar? Você planta com os animais. Você planta com a vaca, você planta com o boi, você planta com o cavalo, você planta com o carneiro, você planta com o porco, você planta com as aves, você planta com vários tipos de animais, certo? Porque como que a natureza planta uma árvore, um vegetal? Tem várias e várias maneiras. As duas mais clássicas são o seguinte: quando o vegetal, a semente é muito leve, o que ela faz? Ela coloca uma pluma, uma asa, um hélice, e o vento dispersa a semente para longe. Quando a semente é pesada e o vento não consegue carregar, a natureza coloca uma cor, um aroma e um sabor para os animais carregarem essa semente e dispersar essa semente. Então você passa a ter muitos trabalhadores na fazenda, que são seus parceiros, certo? Os outros seres da natureza. Sem contar os seres elementares, que estão trabalhando muito mais, certo? Estou dizendo os seres que nós temos contatos. E os outros, o trabalho dos outros são muito, muito maiores. Certo? Então, você vai criando um sistema que fica cada vez mais farto as colheitas. Por exemplo, vou dar alguns exemplos clássicos, que o pessoal fala assim, mas como que eu vou plantar sem adubar, sem pôr veneno, eu não vou conseguir colher. É que eles querem te ver. Não, deixa, depois ver. O problema é o seguinte, muitos de vocês já viram um pé de jabuticaba, já chuparam um pé de jabuticaba, já tiveram um pé de jabuticaba, certo? Vocês precisaram adubar esse pé de jabuticaba? Será que você adubasse ia dar um pouquinho mais do que dá? Às vezes dá com fartura para todos os outros seres, certo? Ela dá para nós, para os outros seres, até para os micro-organismos, para todo o sistema, certo? Um pé de manga, para os pomares de fazendas antigas, o que se dá de manga, certo? Um pé de abacate, o que se dá de abacate. E nunca foi adubado, nunca foi posto agrotóxico, não foi posto nada. É a aptidão da terra para produzir aquele vegetal, certo? E esse vegetal vai nutrir todos os sistemas, não nós homens, os animais, os micro-organismos, tudo isso daí, certo? Um pouco diferente de um solo agrícola, é um solo da grande natureza, certo? Um solo agrícola, realmente, conforme ele foi tratado, ele vai precisar de muito adubo e muito veneno. Um solo natural, da grande natureza, o adubo já está nele, já vem dentro dele. A natureza já vem com adubo, certo? Se o nosso solo não tivesse adubo, como que fazer a floresta amazônica? Como que fazer todas essas florestas da Serra do Mar que nós tivemos, certo? Todas as florestas que nós temos aí, certo? Árvores gigantescas. Como vai produzir essas árvores sem adubo? É o adubo da terra, é o adubo da própria natureza. É a força da natureza, certo? Essa trindade, sol, água e terra pura, vai alimentar todo mundo com fartura, com muita fartura. Eu posso falar isso daí porque as colheitas são muito, muito grandes. Muito grandes. Você vai colher assim, jabuticaba, não tem, manga não tem, vai colher a flor do pau-brasil, nossa senhora, você vai colher a flor de uma paineira, vai colher a flor de um ipê, vai colher uma pinha do brejo, vai colher uma jussara. São coisas que produzem, mas não tem condição, é muito grande a produção, certo? Então, e também que você vai ter uma base alimentar muito mais sustentável, muito mais ampla, com muito mais nutrientes, com muito mais essências, com muito mais enzimas. Você vai passar a comer muito mais outras coisas diferentes. Não só soja, milho e
batata, que ficou muito fraca a nossa base alimentar da natureza, certo? Nós ficamos restritos a praticamente quase 5 produtos. Quando nós tivemos que alastrar essa base alimentar, porque essa base alimentar não ia dar muito mais sustentabilidade para todos nós, certo? Então, tem tantos produtos, tantas coisas que nós podemos fazer, certo? E, além de tudo isso, o equilíbrio que você tem na fazenda. O equilíbrio do homem com os animais e com os vegetais, certo? Passei uma coisa muito gratificante de você participar desse sistema, certo? Acho que nessa colocação do João de gratificante, eu acho que seria legal a gente lembrar, né, João, que no Carnaval passado então a gente teve uma oportunidade, acho que o Ricardo também está aí, podia falar um pouquinho e tal. A gente teve uma oportunidade de conviver, né, nas duas fazendas, na Fazenda Fortaleza, que é da Silvia Barreto, que está aqui conosco, e também do João, que é a Fazenda Santo Antônio das Águas Claras, que, assim, são fazendas que mudaram de paradigma, né? Então, do mesmo jeito que uma fazenda, como o João disse, né, de séculos, pode mudar de paradigma. E é tão bonito a gente ver a fazenda do João, e também a fazenda da Silvia, mas a fazenda do João é interessante, porque tem foto de quando ela foi, como ele disse, aberta, né? E quando você... Esse termo a gente está vendo hoje com pesar na Amazônia, né? Quem já esteve na Amazônia sabe que o solo da Amazônia é tão areia quanto uma praia. E na hora que você expõe esse solo ao sol, ele vai virando uma praia. Vocês sabem, né? Todo mundo sabe que o Saara já foi uma Amazônia, né? E assim, as fazendas abertas, né? Como o João disse, partiam desse pressuposto de tirar o mato, de tirar a mata, né? Tirar a floresta. E hoje, né, tive lá, então agora no Carnaval passado, é tão bonito a gente ver que a floresta voltou, né? Só que é uma floresta que alimenta, né, João? Chama de floresta produtiva, né? Produtiva, isso. Então, eu acho que a gente precisa mudar o rumo da nossa prosa, mudar a nossa mente, a nossa forma de olhar para as coisas, né? Eu acho tão bonito, por exemplo, o Jiu-Jitsu. Não sei se a Ioli está por aí, não sei se a Ioli ia aparecer, não sei se ela está. Você está, Ioli? Oi, Ioli? Acho que não. Mas no Jiu-Jitsu, assim, não se usa o termo doença, se usa o termo projeto, porque se entende que a doença, né, isso que, né, genericamente se chama de doença, na verdade é um projeto da força vital. É um projeto que almeja o resgate da plenitude. Então, se nós pudéssemos... Eu uma época tinha um projeto que acabou não dando certo, mas que era de convidar as professoras, principalmente da escola maternal, né, quando uma criancinha chegasse para ela e falasse: tia, estou com dor de cabeça. A resposta dela, em vez de ser vai lá com a tia tal, ou vai lá no dispensário para tomar um remédio, fosse: o que está te acontecendo? Né? Se a gente aprendesse isso desde pequeno, né, que nenhuma doença acontece por acaso. Quando eu atendo meus pacientinhos, que eu atendo crianças também, e eu as convido a me ligar. E elas me ligam sem cerimônia. Criancinha de 5, 6 anos me liga. Às vezes, né, a mãe liga e passa para ela, mas enfim. E daí eu pergunto: o que está acontecendo? Ah, estou com dor de cabeça. Que hora que começou a dor de cabeça? Ah, começou
quando, na hora do intervalo da aula, que eu briguei com o fulaninho. Eu falei, puxa, e como é que foi? Conta para mim. Ah, porque foi assim, foi assado e tal, não sei o quê, pipipi, papapá, tá. Ah, puxa, e como é que você... Ah, fiquei chateado, não sei o quê, né? Tá, então, e Joãozinho, cadê a dor de cabeça? Ah, já passou, tio. Já vou, pronto, acabou. Né? Então, se a gente criasse esse canal na nossa vida, né, seria muito diferente. Mas esse é o momento, né? O planeta está aberto para que isso possa mudar. Cabe a cada um e cada uma de nós se abrir para essa mudança. Por isso que a gente usa o termo ecologia médica. Porque o adoecer acontece em cada um e cada uma de nós como um fenômeno ecológico, né? Que se manifesta em mim, mas tem suas causas, por exemplo, né, como a Maria Emília estava falando agora, no uso inadequado de um veneno, ou na produção de alimentos de maneira inadequada. Por exemplo, é totalmente diferente um alimento oriundo de um solo com biodiversidade. Por exemplo, lá no Centro de Ecologia Médica Florescer, a gente tem o cuidado de fazer bocacho, quando necessário, né? Ainda não cheguei na habilidade do João, mas a gente faz bocacho com serrapilheira da floresta. Então, a horta do Florescer produz com biodiversidade da floresta, né? É totalmente diferente isso. Né? As pessoas que a gente traz cestas para São Paulo e tal, as pessoas falam, nossa, mas é outro sabor, é outra, né? A saciedade é outra, né? Então, retomar esse contato com a floresta, mesmo que a gente more numa cidade, mas que a gente possa periodicamente estar na floresta, ou quem sabe agora, com essa mudança de cultura, né? A gente possa morar na floresta, trabalhar com internet, se for o caso, né? Enfim, acho que muitas mudanças estão se tornando possíveis. E eu acho que o principal objetivo desse nosso encontro nessa noite é entender isso, que somos natureza numa rede ecológica. E que toda vez que eu sinto alguma coisa, seja uma dor, seja enfim, um sintoma, uma coceira, uma lesão que surge, nada disso está aí para ser apagado, está aí para ser compreendido, para ser integrado. Então, como é que a gente pode fazer para integrar tudo o que nos acontece? E talvez esse seja um dos grandes segredos e oportunidades desse momento histórico que nós fazemos parte, né? Pelo menos nós que estamos aqui nessa sala, né, estamos supostamente abertos a fazer transformações nas nossas vidas, e um convite é que a gente possa fazer essas transformações cooperando conosco mesmo. Olha que coisa incrível, né? E não matando o mensageiro, né? Chega o mensageiro querendo, né, uma dor, querendo dizer alguma coisa para a gente, em vez da gente escutar o que essa dor está querendo dizer, a gente mata a dor, né? Inclusive, em inglês é pain killer, é para matar a dor. Então, como é que a gente pode aproveitar esse convite que a vida no planeta está nos fazendo para termos uma atitude diferente no nosso cotidiano? Por exemplo, reconhecendo que somos seres complexos, reconhecendo que somos pessoas compostas de várias dimensões, né? Uma dimensão física, uma dimensão metabólica, uma dimensão vital, onde, por exemplo, a qualidade do sono é indispensável, nós precisamos ter sono reparador, né? É indispensável.
uma dimensão mental e uma dimensão supramental. Então, a nossa proposta é que quem tiver interesse se junte a nós para conhecer melhor essas dimensões e saber cotidianamente, numa mudança de estilo de vida, né, cooperar consigo mesmo. E eu garanto que, na medida que você coopera consigo mesmo, você alcança outros patamares na sua vida. A gente fala que é construir saúde com bem-estar. Porque eu posso tomar remédio para ter pressão arterial normal. Mas, com frequência, eu continuo sendo preocupado, que é a causa mental da hipertensão arterial. Então, se eu meditar, por exemplo, ou seja, colocar foco na dimensão que está acima da dimensão mental, a supramental, a dimensão mental vai passar a fazer parte de uma cascata harmônica de ações, que começa na nossa dimensão espiritual e cascateia com várias mudanças, inclusive o sono reparador, uma vida rítmica, né? Isso é uma coisa que muitas pessoas têm observado, que a quarentena está possibilitando resgatar a rotina da vida, né? E como é bom ter rotina, como é bom perceber que momento eu tenho fome, que momento eu tenho sono, que momento eu preciso disso, que momento eu preciso daquilo, né? E num experimento que a gente fez em São Mateus, e aqui a Fátima está aqui para testemunhar isso, a gente foi um ensaio clínico, né? Para quem não sabe, o ensaio clínico é um modelo de pesquisa em medicina, onde você testa uma determinada terapia, que pode ser um remédio, por exemplo. Então, né, se eu quero saber se a droga X ajuda ou não ajuda diante de uma determinada doença, o que eu faço? Para metade das pessoas que têm a doença, eu dou o medicamento, e para a outra metade, se for ético, eu não dou. E vejo se no final quem tomou o medicamento teve um resultado melhor do que o outro. A gente fez isso, só que em vez de dar medicamento, a gente deu meditação. A gente ensinou 140 idosos residentes no bairro de São Mateus a meditar. Incrível, 70% deles deixaram de ser hipertensos, diabéticos, deprimidos, problema de insônia, simplesmente, aspas, né, pelo fato de, por meio da meditação, resgatarem o contato com a sua espiritualidade, com a sua essência. Todos nós, na nossa essência, sabemos que temos um propósito no grande sistema universal, na grande rede universal. Daí que vem a palavra justiça. Ser justo é estar no seu justo lugar, no seu justo papel. E, por isso, quando a gente tem essa noção de ecologia médica, porque assim, nós precisamos nos auxiliar mutuamente a sermos aquilo que viemos para ser. Né? São Francisco chamava isso de ser instrumento da vossa paz. Então, mais do que nunca, estamos num momento planetário que nos favorece, nos possibilita sermos instrumentos da nossa paz. Sermos cooperadores e não competidores. Não sei se o Antônio Nobre está aí, ele ficou de vir. Antônio Nobre está presente? Acho que não. Mas o Antônio Nobre, depois quem quiser, procura na internet, é um pesquisador extremamente alinhado com tudo isso que a gente está falando, que demonstra o efeito que o mal entendido da teoria da evolução das espécies de Darwin gerou na humanidade. E está na hora da gente
mudar esses maus entendidos. E a hora é essa. Então, não sei se o Ricardo, eu sei que está por aí, queria ouvi-lo, Ricardo Rosário. Ricardo. Boa noite, doutor Fernando. Boa noite. Boa noite, Ricardo. Tudo bem, pessoal? Acho que você precisa falar ou mais perto do microfone ou um pouquinho mais alto. Então, tá melhor? Tá melhor. Para quem não me conhece, meu nome é Ricardo Rosário. De formação, eu sou biólogo, advogado. Hoje atuo aí especialmente, né, como um braço jurídico do OIA, né, que organizou essa iniciativa. Tem muitas coisas para falar, né, doutor Fernando? Não é muito fácil aqui, né? Como apresentado, né? Eu conheço o doutor Fernando aí desde 2010, talvez, 10 anos, quase, um pouquinho menos, 11. Que uma parte do meu doutorado foi feito, né, no Florescer da Mata. Depois, felizmente, por uma coincidência na vida, conheço o João, né, por conta de Mococa. E o que eu acho importante aqui resgatar, pessoal, aumentar, é a importância da gente voltar para os ambientes naturais, né? Tem um livro do Yi-Fu Chen que chama Paisagens do Medo, né? E a floresta, né, é uma paisagem que a gente tem medo, né? A gente não gosta de ir na floresta mais, né? Porque tem, sei, o lobo mau e outras histórias aí, né? Mas a gente precisa resgatar esse contato com a natureza por uma série de questões aí médicas, né? Que eu estou bem longe de ser o maior especialista, né? Mas principalmente dessa nossa relação aí, né? De coletor, caçador, que é importante, né? Então, eu acho que uma das propostas, né, hoje, e que a gente vai comentar, é de como a gente consegue, né, resgatar a nossa ligação aí com o meio ambiente, né, num mundo que a gente vive cada vez mais urbano, né? Então, achei interessante isso que o Dr. Fernando colocou, que nesse momento, né, talvez a gente esteja vivendo mais na floresta, né, ou conseguindo ir mais, né, para esses ambientes, né? Será que a gente consegue mesmo, né? Não sei quanto aí vocês já ouviram falar dos banhos de floresta, e aí acho que o Dr. Fernando pode falar muito melhor do que eu sobre eles, né? As propriedades que eles têm na nossa vida. E a gente tem que quebrar um pouco esses paradigmas, né? Acho que o importante hoje é um começo aqui desse grupo para uma nova, não sei, visão aí, a participação em alguns outros eventos para a gente tentar resgatar isso, né? Conhecer um pouco mais dessa questão do coletor, né? Eu gosto de brincar com o João, né? Que quem puder ir lá na fazenda do João um dia, né? Vai experimentar lá, né? O fermentado de orelha de pau, né? Não sei se todo mundo sabe o que é a orelha de pau, né? É um fungo, certo? Então, a orelha de pau é a orelha de quem tem cara de pau. Né? É um tipo de fungo, né, que fica nas árvores quando elas estão, né, em decomposição, que principalmente para nós biólogos tinha essa função, né, simplesmente, né, de decompor, né, a matéria. E lá a gente experimenta, né, um fermentado de orelha de pau. Fala sério, né? Quando, né, na vida, sei, desculpa, eu nunca tinha pensado nisso, ou alguém, né, poderia ter pensado nisso. E quantos outros milhões de produtos, né? Se eu não me engano, só na área do Dr. Fernando tem aproximadamente mais de 60 espécies de plantas, né? E quase que todas elas com muito pouco conhecimento do que a gente pode utilizar no nosso dia a dia, né? Então, esse é um outro aspecto super importante para a gente fazer uma intersecção entre a falta do conhecimento, né,
das plantas, né, e da sua utilidade, que a gente tem que resgatar, né? O Fernando falou do Santo Tomás, né? Que a gente não tem isso, né? Que a igreja fazia no passado, a questão dos alquimistas, né? Um pouco, né? Um momento importante aí de experimentação para a gente saber os usos, né? Então, eu acho que, né, um evento aí com mais de 130 pessoas mostra a importância desse momento, né? E que eu acho que esse projeto está no caminho certo, que espero que traga muitos frutos aí, Fernando. Obrigado aí por poder participar. Obrigado a você, Ricardo, pela cooperação há tantos anos e hoje também, né? Então, acho que uma coisa importante da gente se lembrar é que felicidade é um fenômeno necessariamente coletivo. Eu jamais vou ser feliz sozinho, né? A felicidade faz parte desse tecido sistêmico. Então, para eu realmente ser feliz, o último dos bichinhos, das plantinhas, e precisa estar sendo feliz. Então, é impossível eu ser feliz com porcos que gerem febre suína, né? Com galinhas que gerem gripe aviária. Então, não dá. A gente precisa retomar essa noção de fazer parte, né? De que somos seres de um mesmo tecido, de uma mesma colcha. E eu fiz questão de hoje chamar algumas pessoas aqui, e mais uma que eu, né, se ela topar, eu não tinha combinado nada com ela, mas, assim, a gente está habituado a uma medicina físico-química, né? Uma medicina que põe e tira a peça, uma medicina que corta, uma medicina que costura, uma medicina que interfere com drogas ponderais, né, em doses ponderais. Mas alguns de nós já experimentaram as medicinas informacionais, né? Que é um outro paradigma, né? Por exemplo, a homeopatia é uma medicina que medica o indivíduo, né? E não a doença. Se eu tiver 5 pacientes com diagnóstico de, sei lá, úlcera gastroduodenal, é muito provável que eu dê um medicamento diferente para cada um deles. Porque eu vou estar medicando, o meu foco, o meu olhar é para aquela pessoa. E o que eu espero que aconteça? O que eu vou considerar assim, um bom resultado? Se o sono reparador voltar. E como consequência desse sono reparador, da vitalidade estimulada, a consciência vem à tona. Não sei se ela pôde estar aqui conosco, eu sei que lá em Portugal já é muito tarde, mas tem uma grande amiga que é a Isadora. Você está presente, Isadora? Oi, Isadora? Acho que não. Então, e a Regina, tá? Oi, Regina. Regina é mãe da Isadora. Acho que também não puderam. Mas, enfim, são pessoas que, assim, estão vivendo experiências com homeopatia muito interessante, queria, né, que elas pudessem contar, mas, assim, é comum uma pessoa que toma homeopatia voltar a ter sono reparador, mas voltar a ter sonhos muito reveladores. E daí é importante que a gente tenha um espaço para ouvir o que esses sonhos querem dizer, né? Desvendar os símbolos que o inconsciente está nos mostrando. E, nesse sentido, eu queria ouvir um pouquinho você, Amarilis. Dá para você falar um pouquinho de medicinas informacionais? Oi, Amarilis. Oi, Fernando. Tudo bom?
Tudo, você. Me pegou de surpresa mesmo, né? Então. Mas eu sei que você transborda sabedoria, então é só. É, bom, acho que é muito difícil, é maravilhoso a gente ver isso. A gente vê isso que está sendo falado nessa noite. Só que na prática é tão difícil, né? Não é fácil não de sobreviver a essa lavagem cerebral, isso que a Maria Emília contou hoje. É triste, quer dizer, eu sabia parte, não sabia totalmente. E eu acho que uma das maiores dificuldades é essa, né? Hoje a gente está em uma pandemia e a gente sabe que a homeopatia pode ajudar. Mas, entre outras coisas, que homeopatia pode ajudar, né? Que homeopatia é dessa maneira como você está falando, que resgata sono reparador, que permeia os seres vivos desde a origem da planta até a gente, e o quanto isso realmente pode ser acessível às pessoas. E quanto outras formas de uma chamada homeopatia também estão presentes entre nós. O quanto que os grupos, os profissionais homeopatas estão conseguindo fazer alguma coisa e trazer tudo isso que a homeopatia oferece para a população nesse momento. Então, como é difícil mudar um caminho que está sendo trilhado, empurrado, e a gente se sente mesmo parte de uma boiada. E eu acho que isso é difícil para cada um de nós, é difícil para mim também, né? Então, pensando no como atingir as pessoas. Isso que o João falou também não conhecia, ser o coletor. Que outro mundo que a gente tem disponível para nós? Mas será que realmente é acessível? Será que a gente consegue realmente se apossar, não, mas trilhar, se encaixar nessas outras possibilidades que estão acessíveis e a nossa percepção? Então, desculpa, não me preparei a mínima, né, para falar, e só estou conseguindo pensar nesse momento nas próprias reflexões que o que eu ouvi agora de vocês estão me fazendo passar, né? Mas como seria maravilhoso a gente trazer muito mais, expandir muito mais esse conhecimento e mais levar ao alcance de mais pessoas. Desculpa, Fernanda, não consegui pensar muito mais. Obrigada, Marília. Imagina, não tenho que desculpar, foi ótimo. Foi ótimo porque, inclusive, você traz essa questão que é como, né? Como dar andamento a tudo isso? E assim, há uma proposta, né, do Instituto, em parceria com o Florescer, de que a gente possa, quem tiver interesse, aprender a se conhecer multidimensionalmente. E a partir desse autoconhecimento multidimensional, ser capaz de ser autor da própria mudança, né? E acho que é um grande momento, né? Esse pendrive chamado Covid convoca em cada um de nós. Então, não sei se o Ricardo gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso, se mais alguém gostaria de se manifestar. Posso falar, doutor Fernando, claro. Então, pessoal, o que o doutor Fernando colocou é que o OIA, junto com o Florescer na Mata, vai criar encontros aí semanais, né, a partir da semana que vem, muito provavelmente. Gostaríamos de receber os feedbacks de vocês, se a plataforma do Simpla, né, que
é uma plataforma que a gente tem, apesar de não ser às vezes a mais fácil, mas depois desse primeiro embate, acho que para quem conseguiu chegar aqui, quebrou as barreiras, né? É uma plataforma que a gente tem não sei se o ideal, o nome, né, doutor Fernando, é falar que é um curso, né? Mas eu acho que essa é a ideia, de 6 semanas para conhecer as dimensões, né? A gente acha que isso é um começo de um outro projeto que a gente tem chamado de um programa de saúde, né? Uma alternativa aos planos de saúde tradicional, baseado, né, nas multidimensões e no autoconhecimento, e principalmente no resgate dessa interação, né, do homem, né, do ser humano com a natureza, que não é fácil de encontrar, né? Acho que uma coisa bacana que a Marilis falou, né, a gente segue a boiada, né? E às vezes não tem quem traz para a gente uma outra forma de pensar, uma outra forma de enxergar, né, de discutir. E isso que é uma oportunidade que a gente gostaria, né? A gente está criando, que é apresentar para vocês. Ok? Certo, doutor Fernando? Acho que é isso, né? Bom, não sei se mais alguém gostaria de fazer alguma colocação, se sente inspirado para contribuir de alguma forma. Boa noite, doutor Fernando. Fernando Boa noite. Ornelas, tudo bem com o senhor? Bem, obrigado por estar aqui, Fernando. Imagina, eu que agradeço aqui a oportunidade, estou adorando, fantásticos depoimentos aqui, realmente uma energia muito boa, 130 pessoas aqui vibrando nessa energia de construtiva, né, doutor? Uhum. Eu queria falar um pouquinho rapidamente aqui sobre a naturopatia, né? Eu acho que talvez muitas pessoas não conheçam exatamente, né? Eu sou Fernando Ornelas, como eu disse, eu sou naturopata. E a naturopatia, ela é mais do que uma medicina natural, ela é um estilo de vida, né? Nós usamos as práticas integrativas complementares pelo uso de florais, óleos essenciais, fitoterápicos, a medicina chinesa, né? E o que o doutor comentou desde o início, né? O que nós fazemos, a naturopatia preza é o equilíbrio corpo, mente e alma, né? Então, o naturopata, ele precisa conhecer o ser humano como uma interação complexa dele mesmo, né? O meio que ele vive, seus padrões emocionais, sua visão de vida, de valores, né? E não apenas o corpo físico, porque o ser humano, né, não é apenas um corpo físico andando por aí, né? Pelas ruas, ele está conectado, né? À natureza, ele está conectado ao universo. Então, hoje, já desde 2006, as PICs, né, que são chamadas das práticas integrativas, complementares, elas são utilizadas, oferecidas no SUS, inclusive, mais de 29 das práticas são oferecidas ao público pelo SUS também, né? E a gente diz que as práticas integrativas, elas não são alternativas, né? Existe uma confusão, às vezes, entre as pessoas que dizem que as práticas, é medicina alternativa. Não, na verdade, nós agregamos, né? Ou seja, a naturopatia ela é complementar, né? Do meu ponto de vista, não só no meu, mas também de outras vertentes da área de saúde, não existe uma única medicina, né? Então, a medicina alopática, a medicina homeopática, a medicina natural, vamos dizer assim, né? Então, o nosso objetivo, como naturopatia, é tratar a pessoa e não a doença, né? Nós agregamos, né? Eu digo que um carro, um automóvel, ele não anda, ele não vai se movimentar apenas com uma roda, né? Então, todos os esforços possíveis para auxiliar no bem-estar e na saúde integral do ser humano é bem-vindo, né? Então, eu acho que hoje, né, tudo que foi dito, né, não somente agora, em época de pandemia, nós precisamos estar bem, né? E o que é estar bem, saudável, com vitalidade, né?
é você estar bem com você mesmo, é você ouvir o teu corpo, você escutar as suas necessidades, né? O Dr. Edward Bach, que foi o criador do sistema de florais que leva o sobrenome dele, ele estudou e concluiu que as doenças têm origem no desequilíbrio emocional. Então, o corpo vai adoecer quando ele perder o poder de se adaptar ao meio externo, quando as agressões do dia a dia superam esses mecanismos de defesa que o próprio corpo possui, levando então ao desequilíbrio. Esse pensamento também é comum da medicina tradicional chinesa. Então, a doença também ela não vai surgir do dia para a noite, né? Como alguém, desculpa, esqueci agora como comentou, acho que a doutora Emília, né? As pessoas levam anos para desenvolver uma doença, né? Ela é fruto de uma sucessão de experiências estressantes para o corpo, né? Por uma fragilidade em todo o mecanismo de proteção que a gente tem. Então, muitas vezes as pessoas passam uma existência inteira carregando emoções engavetadas e um dia aquela gaveta transborda pelo excesso de conteúdo guardado. Aí o corpo vai gritar por socorro. E muitas vezes o corpo já estava pedindo socorro há muito tempo, mas a gente muitas vezes não ouve o corpo da gente, muitas vezes a gente não quer ouvir, né? O que é pior, né? Isso acontece muito, sabe? Deixa para lá, depois eu vejo, não deve ser nada, o corpo está pedindo, né? Está pedindo ajuda. Então é um conceito de saúde, né? Que as pessoas têm muitas vezes, que faço alguns exames nos laboratórios, ok, não estou doente, eu tenho saúde. Não é bem assim. Claro que já é um bom caminho, né? Por exemplo, meu colesterol está ok, eu me alimento super bem, faço caminhadas, faço esporte, ótimo, fantástico. Você já está num bom caminho. Só que não é só isso, né? Então a gente tem que escutar, né? Entender como estão as suas emoções, como é que sua vida está. Está feliz? Guarda algo dentro de você que não está resolvido? Como é que é a tua carga de trabalho? Como é que é o teu lazer? Né? Você tem propósito de vida? Né? Então, as emoções elas são importantes. Né? A emoção em si não causa doença. O excesso da emoção de uma forma intensa e mal trabalhada, a raiva, o medo, a tristeza, as preocupações, Fernanda, você tá trazendo coisas super importantes que, na verdade, a gente vai aprofundar, né? Ah, que bacana. Eu acho que seria legal eu estou vendo que nós estamos nos estendendo, né? Já estou vendo aqui pela fisionomia das pessoas que, né, já estamos bastante tempo e tal. Não sei se mais alguém precisaria fazer alguma colocação. E agradecer, né, Fernanda, você trazer esses muito obrigada. E vão ser assim alvo de uma coisa mais profunda, né, uma abordagem mais profunda nessa visão multidimensional, né? A gente percebe quanto né, esse olhar transdisciplinar que é ancorado, né, nesse tripé de que tudo é complexo, a complexidade se dá em níveis de realidade e há uma interação hierárquica entre esses níveis de realidade. Então, na medida que se aplica isso de forma prática, o resultado é uma outra possibilidade no cotidiano da vida. Então, esperamos que, para aqueles que isso faça sentido, a gente possa se reencontrar, talvez já a partir da semana que vem. O Instituto vai estar cuidando, né? O Instituto, o Florescer, vão estar cuidando dessa possibilidade. Então, não sei se o Ricardo e a Lídia querem trazer mais alguma informação, sei lá, mais específica. Fernando, acho que, Bia, você consegue, não sei se dá para colocar aqui no chat para todo mundo, ou o link, o que é melhor? Da palestra agora? Do encontro? Do curso das próximas semanas. Então, o
curso eu estou pondo no ar agora, e aí a gente pode colocar no Face do Florescer e no do Oia, e eu posso mandar por e-mail para todo mundo inscrito nesse encontro de hoje. Perfeito. Tá bom assim, doutor Fernando? Acho que sim. Acho que é importante a gente dizer que talvez a gente não tenha uma palavra melhor, como o Ricardo falou. Na verdade, não é um curso, né? É uma conversa, como essa que a gente teve essa noite, que tem uma abordagem de cada uma das dimensões, né? E daí sempre uma parte prática, né? Então são 6 encontros, cada um abordando uma das dimensões, e a gente vai construindo encontro por encontro recursos, ferramentas de uso cotidiano. Então não é um curso teórico, eu acho que na verdade não é um curso, né? É um bate-papo com ênfase nesse olhar que a gente está reconhecendo agora que todos estamos sendo convidados a ter, com essa perspectiva, com essa lente da multidimensionalidade da pessoa, né? nessas várias dimensões que a gente mencionou, física, metabólica, vital, mental e supramental, entendendo, por exemplo, na supramental que a gente já tem 2 aspectos diferentes, né? O da espiritualidade propriamente dito, que, por exemplo, a gente aborda profundamente com o aconselhamento biográfico, e o do mundo sistêmico que entra na nossa vida no momento da concepção, quando os sistemas familiares passam a interferir na nossa vida individual, né? Não sei se vocês já pensaram, mas é isso que está representado, entre outras simbologias, mas é isso que está representado no símbolo da cruz, né? Uma verticalidade do espírito que encontra uma horizontalidade dos sistemas familiares, né? Tanto materno quanto paterno. Então, a ideia dos nossos próximos encontros é trazer à tona esses conteúdos que todos nós lá no fundo já sabemos, mas que podem ser melhor estruturados, e principalmente instrumentando esse acesso no cotidiano das nossas vidas. Então, acho que esse é um caminho que a gente está convidando quem tiver interesse a estar conosco, participar. Não sei se alguém tem alguma dúvida, se a Lídia ou o Ricardo querem colocar mais alguma coisa. Eu gostaria só de fazer uma proposta que quem tiver interesse, manifeste por e-mail. Vai ficar mais fácil da gente identificar e estabelecer a conexão. Eu queria agradecer a todos os presentes. Realmente acho que uma sintonia muito, muito forte e que possamos nos encontrar mais vezes. Agradeço, doutor Fernando, pelos seus conhecimentos. Acho que a gente virou em torno do seu carisma. Muito obrigado. Eu agradeço a cada um e cada uma presentes. Tem pessoas aqui perguntando dias e horários. Não sei se a Bia quer fazer alguma colocação em relação a isso. Queria agradecer muito, em particular, a presença do Francisco e da Cláudia, que assim a gente tem falado muito aí na nossa vida monástica, e talvez isso seja um dos embasamentos aí da nossa vida monástica, que agora com a quarentena a gente está podendo experimentar. E fico muito feliz de te ver aqui, Francisco. Saudade de vocês. Muito bom, gente. Acho que só é bom, né? Assim, as pessoas estão perguntando, a ideia é isso mesmo. Mas a Bia está colocando aqui, né? Às quartas-feiras, 20 horas. Isso, não tinha visto que a Bia tinha colocado. Tá. Era isso. Muito bom, gente. Então, uma ótima noite. Desejo a todos um ótimo sono profundo, reparador, né? Que
nos ajude a processar todos essas partilhas que tivemos nessa noite. Muito obrigado.